amigos e amigas que ouvem os meus vídeos, assistem o meu canal. Hoje eu venho falar com vocês sobre os desertos. Os desertos que o cristão passa em sua vida. Sabe, muitos desertos a gente passa para aprender alguma coisa, ou às vezes nós mesmos nos levamos. Para falar sobre esse tema, eu quero falar sobre um versículo de Oséias, capítulo 2, versículo 14. Portanto, eis que eu a atrairei e a levarei pelo deserto, e lhe falarei ao coração. Veja que esse capítulo fala sobre Jerusalém, sobre a terra do Senhor. Ele diz que levará o povo dele para o Egito, olha, para o deserto. Por quê? Mas por quê? Porque o povo, nessa época, estava muito longe dele. O povo estava cometendo várias abominações, indo atrás de outros deuses, Baal e deuses estranhos. O povo estava cometendo várias abominações. Então Deus decidiu, se você ler esse capítulo 2 de Oséias, você vai ver que várias coisas ruins aconteceram antes desse versículo. Deus retirou várias coisas deles. Os alimentos, tudo, porque naquela época o que a terra, o povo tinha como riqueza eram suas lavouras, suas plantações. E quando o povo de Deus se afastava, era a primeira coisa deles que era atingido. Então, Deus, para trazer eles de volta para ele, Deus levou eles a um deserto. E isso se repete nos dias de hoje. Talvez o deserto que você esteja passando hoje em dia, minha amiga e meu amigo, seja porque você está muito longe de Deus. Você tem cometido coisas que não agradam a Deus. Então Deus permitiu você estar passando desse deserto, porque Ele sabia que você passando por esse deserto, você se voltaria para Ele. Você, como povo, iria se voltar para ele, iria clamar a ele, iria buscar mais a ele. Isso é um dos motivos para as pessoas estarem no deserto, mas não é o único. Às vezes, o deserto pode ser uma aprendizagem. Sabe, há coisas que a gente passa, há desertos que a gente passa, que antes a gente nem imaginava que conseguiria sobreviver. Eu falo isso porque acontece comigo. Sabe, desertos que a gente, no começo da fé, por exemplo, eu pensava que se acontecesse aquilo ali comigo, seria o meu fim, eu não conseguiria aguentar. Mas Deus permite passarmos por esse deserto, às vezes, para nós vermos a nossa capacidade, o quanto nós estamos fortes. O importante do deserto, seja qual for o deserto que você passar, é você permanecer firme com Deus na fé. Você buscar mais, orar mais. Há desertos também que nós passamos para a nossa aprendizagem, porque talvez você, minha amiga, tenha objetivos grandes. Talvez você queira ser uma obreira, uma esposa de pastor. Você, amigo, quer ser pastor, quer ser obreiro. E Deus, Ele permite passarmos por desertos para nós ficarmos mais fortes, para que quando você, por exemplo, for levantado a alguma coisa, obreiro, pastor, você esteja forte o bastante. Sabe, ainda mais no altar. Às vezes Deus permite passarmos por coisas para que nós venhamos a entender, para que quando a gente precisar ajudar alguém, como obreiro, como pastor, a gente entenda a dor daquela pessoa, porque a gente também passou por aquela dor. É difícil você entender a dor de uma pessoa sem você ter passado por ela. Então, há vários motivos para desertos acontecerem. Às vezes pode ser um aprendizado também, sabe? Para você se aperfeiçoar. Talvez você está nesse deserto porque há algo em você que não agrada a Deus. E por isso mesmo, essa razão, você foi levado a esse deserto. Para você aperfeiçoar isso, para você retirar isso,
essa personalidade ou essa característica sua que não agrada a Deus, nesse deserto, passando por esse deserto, você vai conseguir removê-la de você. Você vai conseguir retirar essa característica de você. O deserto, nesse deserto que Deus tem permitido você passar. Seja como for, você tem que analisar bem. Será que eu estou nesse deserto porque eu me levei a esse deserto? E você começar a analisar as suas atitudes, ver talvez aonde você está errando, em que você está errando e consertar. E talvez você não veja nada que você esteja errando. Talvez seja um aprendizado mesmo. Seja como for, de qualquer forma, o deserto, ele só é vencido quando você se agarra a Deus. Porque Deus, ele não ensina como em escolas. Isso eu já ouvi muito também na Universal. Ele não ensina como nas escolas, em salas de ar-condicionados. Ele ensina no deserto. Porque tudo que a gente aprende com dor ou com dificuldade, é mais fácil da gente gravar aquilo ali que a gente aprendeu, a gente aprender de verdade, nunca mais esquecer quando a gente aprende aquilo ali numa dor, num sofrimento, do que quando a gente aprende no bem bom, não é verdade? Se você for reparar bem, pensar bem, você vai ver que as coisas que você sabe bem, talvez você aprendeu num momento de dificuldade, que você precisou aprender. Então, não encare o deserto como algo ruim, mas encare como uma oportunidade de se tornar melhor para Deus, para as pessoas ao seu redor, para ter mais bagagem dentro de você, para poder ajudar outras pessoas que talvez daqui a algum tempo, irão passar pelo mesmo deserto que hoje você está passando. Essa é a minha palavra de fé hoje. Eu espero que tenha ajudado vocês. Fiquem na fé, galera.